E aí, pessoal, tudo certo? Vamos lá para a nossa linda biologia. Então, como a biologia é uma área que a gente nunca sabe o que vai cair, porque sempre cai tudo, eu vou dar umas dicas para vocês lembrarem das fórmulas de genética, já que não tem fórmula ou formulário na prova de biologia. Então, vamos lembrar um pouquinho genética de populações. Então, numa população de 100 mil habitantes, nós temos 64 mil pessoas, azão, 32 mil pessoas, azinho, e 4 mil pessoas, azinho. E aí eu quero saber o seguinte, eu quero saber qual é a frequência do gene, do alelo azão nesta população. Como é que eu vou descobrir isso? Primeira coisa que a gente tem que saber, cada uma pessoa tem 2 genes, certo? Então, esse indivíduo, ele é azão. Quantos azão esse indivíduo tem? 2. O indivíduo heterozigoto, ele tem um azão e um azinho. E o indivíduo homozigoto recessivo, ele vai ter 2 azinhos. É a mesma coisa de você pensar assim, você tem 2 pernas. Então, se eu tenho 10 pessoas na sala e cada pessoa tem 2 pernas, quantas pernas eu tenho na sala? O dobro, 20. Então, não esqueça disso para ficar bem fácil de lembrar. Então, qual seria a frequência de azão? Primeiro é o seguinte, se cada habitante tem 2 genes, se são 100 mil habitantes, quantos genes são no total? 200. 200 mil genes. Então, segundo a matemática, eu sempre coloco embaixo o total e em cima aquilo que eu quero. Então, em 64 mil pessoas, essas 64 mil pessoas têm 2 genes, 2 pernas. Então, quantas pernas têm essas pessoas? O dobro do que eu tenho aqui. Se são 64 mil pessoas, quantos genes são? 128. Aqui eu tenho meus ajudantes. 128 mil genes azão em 64 mil pessoas. Aqui eu tenho 32 mil pessoas, então, quantos genes azão tem? Um só. Então, vai ser 32 mil, beleza? Então, como é que eu faço? Eu vou pegar 128 mil e somar com 32 mil genes, porque eu estou calculando esta população aqui. O que eu vou chegar aqui? 128 mais 32 vai dar 160 mil. Dividido por 200 mil genes, ó, o que eu quero, sobre o total de genes, cota, eu vou descobrir que eu tenho aqui 0,8. E o que isso me leva? Me leva a crer saber que nesta população, a frequência do gene azão é de 80%. Beleza? E como é que eu descubro a frequência do azinho? Da mesma maneira. Claro, eu vou fazer dessa maneira, mas a gente vai ver que dá para fazer de uma forma bem mais fácil. Mas vamos complicar um pouquinho. A quantos azinhos eu tenho aqui? 32 mil azinhos. Beleza? E aqui, eu tenho 4 mil pessoas, 2 azinhos. Quantos azinhos no total? O dobro. 4 mais 4 vai dar 8. Então, a frequência de azinho é igual a 32 mil genes mais 8 mil genes, sobre o valor total de genes na população, 200 mil, o que vai me levar a 40 mil dividido por 200 mil. Então, eu vou saber pela matemática que o valor é de 0,2 ou a frequência de azinho vai ser igual a 20%. Então, isso é uma dedução daquilo que foi feito na genética de populações por Hard e Weinberg, quando eles descobriram o seguinte, olha, a frequência do gene azão mais a frequência do gene azinho na população é igual a 1. Será? 0,8 mais 0,2 dá quanto? Dá 1. 80% mais 20% dá 100%. Isso, tranquilo. Agora vamos para a segunda etapa.
Aí é que eu fico preocupada com o povo fazendo um vestibular. Pessoal, para a teoria de Hardy-Weinberg, o que eles observaram? Então, o que a gente tem na genética comum? A gente tem que a divisão entre heterozigotos seria o cruzamento mais provável, ou o cruzamento que eu tenho todas as probabilidades. Então, sempre que você pensar em genética de populações, lembre dos cruzamentos entre heterozigotos. Se eu cruzar dois indivíduos heterozigotos, o que eu vou ter no cruzamento? Lembre, né? Aqui, digamos, é o macho e aqui é a fêmea, certo? Então, eu vou ter o gameta azão e o gameta azinho. E vou cruzar, aqui é a fêmea, aqui é o macho. Eu troquei. E aqui é o azão, aqui é... Como é que a gente sabe quando o símbolo está errado? Isso aí é uma pegadinha. Mulher é para baixo e homem, uma questão sexual, é para cima. Senão brocha, né? Aí fica assim. Mas isso não pode acontecer. Voltando aqui, eu nunca erro, né? Eu só testo vocês. Então vamos lá. Aqui eu vou ter azão, azão, linha com coluna. Azão, azinho, então vai ser aqui o espermatozoide no ovócito. E assim sucessivamente. O que eu tenho aqui nesse cruzamento e o que isso aqui tem a ver com genética de populações? Ora, é só fazer o cálculo. Isso aqui não é 100%? Cada quadrado não é 25% ou um quarto dessa questão? Então eu vou ter azão, azão, mais 2 vezes azão, azinho, mais azinho, azinho vai ser igual a 1 ou 100%. O que é isso, professora? Produtos notáveis. Produtos notáveis. Então, segundo a matemática moderna, o que eu vou ter aqui? Azão vezes azão é azão ao quadrado. Mais 2 vezes azão, azinho. Mais azinho ao quadrado. Isso tudo é igual a 1. Equilíbrio, igualdade. Certo? Igualdade. Essas são as duas fórmulas da genética de populações. Então, vamos inverter e vamos ver se elas estão certas. Então, professora, eu queria saber o quê? Eu quero saber a frequência de azão-azão. A frequência de azão-azão é azão ao quadrado. A frequência de azão-azinho é 2 vezes o azão-azinho. E a frequência de azinho-azinho é azinho ao quadrado. É só relacionar na fórmula. Vou até melhorar aqui para vocês. Ó. Então, eu vou ter aqui frequência de azão mais a frequência de azão-azinho, mais a frequência de azinho-azinho, isso tudo é igual a 1. Então, frequência de azão-azão é azão ao quadrado. Frequência de azão-azinho, 2 vezes azão-azinho. Frequência de azinho-azinho, azinho ao quadrado. Outro detalhe para vocês não errarem isso numa prova, que é extremamente fácil. Galerinha, frequência genotípica. Ora, genótipo. O que é um genótipo? Azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. Se eu quero a frequência genotípica, eu quero a frequência de azão-azão, ou de azão-azinho, ou de azinho-azinho, que é o que a gente está procurando agora. E essa letrinha aqui é frequência alélica. Alelo. Alelo é um só. Não erre isso aí. Então, vamos terminar aqui o nosso raciocínio. Então, vejam, eu tenho que a frequência de azão é 0,8 e a frequência de azinho é 0,2. Então, o que nós vamos ter aqui? A frequência de azão-azão é igual a azão ao quadrado. Quanto que é a frequência de azão? O que eu tenho aqui? Eu tenho a frequência de azão. Então, a frequência de azão-azão é igual a quanto que é o azão? 0,8. 0,8 ao quadrado. Então, a frequência de azão-azão vai ser igual a 0,64. Quantas pessoas são na população? 100 mil. 100 mil vezes 0,64, 64 mil. Voltamos à estaca zero. Frequência de azão-azinho. 2 vezes. Quanto que é o azão? 0,8. Quanto que é o azinho? 0,2. Segundo a matemática moderna, 0,8 vezes 0,2, 0,16. Vezes 2, 0,32. 32 vezes 100 mil,
32 mil pessoas. E a última, que não precisava fazer, porque a gente já sabe que aqui só vai sobrar uma, frequência de azinho ao quadrado, 0,2 ao quadrado. E aí é que a matemática complica. Carinha, se tu não sabe fazer a multiplicação, meu bem, por que tu vai errar? 0,2 vezes 0,2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 0, 0, 0, 0. Tem 2 0, 2 0. 0,04. Por que, professora? Porque se eu somar 32, 0,04 e 0,64, quanto que tem que dar tudo? 1. Se você botar 0,4, você vai errar, porque não são 40%, são 4%. É isso aí, pessoal. Vejo vocês na nossa próxima aula.